Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Lucas, o oficineiro de humus. Estou vindo aqui hoje para tirar as dúvidas da nossa colega Roberta, do Centro de Vivência, que me pediu ajuda na construção de um minhocário feito em casa. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, passo a passo, de como que a gente pode fazer um minhocário em casa. Espero que vocês gostem. Para fazer um minhocário, a gente precisa ter alguns recipientes para a gente colocar essas minhocas, né? Você pode colocar dentro de um balde grande de 20 litros ou de 10 litros, né? Que podem ser fundos ou largos. Vocês podem usar caixas de madeira também, se vocês quiserem, aquelas caixas de feira. É só vocês cobrirem com lona, fazer pequenos furos nessas lonas e cobrir toda a caixa. Se vocês forem usar alguma lata de tinta, aquelas de plásticos, né? Tome cuidado, porque esse resíduo da tinta pode prejudicar o crescimento das minhocas, né? Então lave bastante, né? Tentem tirar toda a tinta ou então prefiram outro tipo de material. Para quem for fazer o minhocário em caixas de madeira, seria interessante também usar panos velhos, né? Lençóis, toalhas, mas tem que ser fino, né? A ponto de passar a água, passar a umidade que vai acontecer e também impede que a minhoca vá fugir. Assim não tem a necessidade de comprar uma lona caso vocês não tenham, né? Aquelas de plástico mesmo. Agora vamos lembrar aqui do que a minhoca gosta de comer. Cascas de frutas, restos de verduras, frutas e legumes podem ser utilizados para compor o minhocário. Papel também pode, né? Revistas devem ser evitadas, porque a tinta da revista pode prejudicar a saúde da minhoca. Então, isso prejudica o crescimento, nem a reprodução da minhoca. Então, evite revistas. Mas o papel é só você fazer ele bem úmido, né? Picadinho, e acrescentar nessa mistura. Se vocês tiverem acesso, usem restos de grama seca quando a gente faz aquela limpeza no jardim. Pode colocar grama seca, uma palha mais seca, mais fina, né? Ou então algumas folhas secas de árvores mesmo em torno aí da casa de vocês. É só acrescentar dentro desse recipiente também. O bom aqui é que você tenha bastante material seco, né? Já em degradação, porque a minhoca ela se alimenta justamente desse material seco, né? A água que a gente põe para deixar um pouco mais úmido é para facilitar a decomposição desses materiais e também a locomoção da minhoca. O ideal também é que seja tudo bem picado, né? Bem picadinho, para facilitar essa alimentação da minhoca. Cascas de ovos também podem ser usados, né? Ele vai ser um coringa, os ovos, porque ele vai regular o pH desse composto, né? Não vai deixar nem muito ácido, nem muito básico, vai deixar num pH legal para a minhoca poder trabalhar. O ideal aqui também é que essa casca seja picada, né? Como se fosse uma farinha, se possível. Você vai polvilhando e misturando esse composto nesse preparo inicial. Depois que a gente já coletou, né, todos os restos de alimentos, as folhas secas, a palha seca e fez uma quantidade legal para iniciar o minhocário, e isso vai depender do tamanho que vocês escolheram para fazer o minhocário, né? Pode ser pouco, pode ser muito, isso vai variar muito do tamanho desse recipiente. A gente vai começar a misturar todos esses compostos aí e juntar com água para formar uma massa úmida. Não é molhada, não pode molhar muito, senão as minhocas vão ficar afogadas, né? O legal aqui é você deixar esse composto quietinho aí por um dia mais ou menos. Sim, as bactérias e micróbios vão começar a atuar na quebra desses nutrientes para a minhoca, né? Então assim vai facilitar o trabalho delas. Mas se vocês já quiserem começar, já pode colocar a minhoca lá. Depois da minhoca já colocada dentro do recipiente, do balde, da caixa que vocês escolheram, junto com o substrato que a gente preparou, agora é hora de alimentar essas minhocas. É importante lembrar que o minhocário ele não é lixeira. Não é tudo que a gente não consome que vai poder entrar no minhocário.
O ideal é que sejam, como a gente já conversou, restos de frutas, cascas de frutas, legumes, folhas, sempre evitando de colocar coisas cítricas, como limão e laranja, e coisas com muita água, como a melancia, porque essa água ela pode prejudicar, né? Vai molhar demais esse nosso substrato. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar no nosso minhocário. Tente colocar o mais picado possível, né? Preparar mesmo esse alimento para a minhoca, porque isso vai acelerar esse processo de quebra pelas minhocas, pelos micróbios e bactérias que vão ter dentro do minhocário. Na hora de regar, vamos tentar usar água filtrada, porque o cloro que tem na água direto da torneira pode prejudicar no pH, lembra? Se vocês quiserem usar mesmo assim a água da torneira, deixe essa água descansando para evaporar um pouco desse cloro. E sempre colocando aos poucos, tá? Com muito cuidado para não molhar demais. Toda vez que a gente for colocar algum material novo, sempre cobrir com alguma coisa seca, para manter a umidade. Então toda vez que a gente colocar mais um alimento, fazer uma camada de folhas secas, de capim seco, de grama cortada seca, né? Isso vai ser importante para manter a umidade abaixo dessa camada e deixar aí um ambiente legal para a minhoca poder trabalhar. Aqui, além das cascas, né, bem trituradas de ovo que a gente pode colocar, o café também ele é bem legal de a gente começar a usar. O importante aqui é que se for usar o café usado, ele tem que ser sem açúcar, porque o açúcar ele pode atrair outros tipos de insetos, moscas, mosquitos, né? E a gente não quer isso, a gente só quer a minhoca lá. Além do café também ajudar a manter, né, a combater, na verdade, o mau cheiro que provavelmente vai acontecer, né? Porque a gente está usando restos de alimentos. E também vai combater algumas pragas que podem se ajuntar ali que não gostam muito do café. Uma dica importante aqui é que essa caixa ela tem que ser bem fechada, né? Para esse cheiro, esse odor não sair aí pela casa toda, não atrair outros animais que podem prejudicar o nosso minhocário. Se você estiver fazendo numa caixa de madeira, a atenção ela deve ser redobrada, porque é difícil achar uma tampa que vai cobrir toda a superfície dessa caixa. Então, se você conseguir fazer essa caixa suspensa, vai ser bem interessante para que os insetos não consigam acessar ela pela terra, porque a gente só quer minhoca dentro dessa caixa. Agora é a hora da gente coletar essas minhocas. As minhocas elas podem ser compradas, né, em lojas de pesca, em lojas de aquarismo, em floriculturas também a gente consegue achar essas minhocas. Ou então, mão na terra. Vamos coletar aí as minhocas. Olha, você consegue achar minhoca próximo de plantas, né? Árvores, mas quase todo o terreno vai ter uma minhoquinha aí perdida. Então agora é hora da gente encontrar essas minhocas. A quantidade ideal para começar o minhocário não tem um número exato, mas não precisa ser muitas minhocas, desde que você adeque essa quantidade inicial ao tamanho do seu recipiente. Se você tem um recipiente grande, você vai precisar de mais. Se você tem um recipiente pequeno, aí não vai precisar de tantas minhocas assim. Depois de já ter coletado as minhocas, preparado o terreno para elas trabalharem, agora é só esperar. Vamos esperar aí de 2 a 3 semanas para ver o resultado. Elas vão se multiplicando, vão se reproduzindo. Depois desse tempo, não é tão necessário ficar alimentando todos os dias o minhocário, porque a minhoca vai precisar desse tempo de 2 a 3 semanas para se reproduzir, para se alimentar. Então não há tanta necessidade de ficar todos os dias ali mexendo na caixa. Deixa descansar, sempre mantendo a umidade. Se for preciso repor, colocar o café, colocar o pó de casca de ovo, tudo isso vai contribuir para que a minhoca possa trabalhar melhor. Passado esse tempo,
Se você vê que na caixa já tem um aspecto terroso, escuro, com odor, sem odor, na verdade, isso significa que a gente está chegando no ponto do humus, né? Que é esse composto que a minhoca faz durante a sua vida. E a gente já sabe como é que funciona o humus, né? Independente se o seu minhocário, depois de passado essas 3 semanas, não chegou no ponto de humus, não tem problema. É só repetir o processo. Retira o máximo de minhocas que vocês conseguirem, deixa só um pouquinho dentro desse recipiente. E aí é só começar tudo de novo. Colocar o material picado, colocar água, sempre colocando camada de material seco para manter a umidade. As minhocas restantes você pode fazer outro minhocário. Assim a gente vai ter uma fábrica de humus aí e de minhocário. Até porque é esse o propósito do minhocário. A fabricação, né, entre aspas, de minhocas e a formação do humus. O humus, como a gente já conversou, ele pode ser usado para recuperar alguma planta que está meio mortinha ou servir de substrato para uma planta jovem. A gente pode usar esse humus como uma terra primária para uma semente, porque o humus ele é um composto que ele vai ter vários nutrientes que a gente colocou com o resto de frutas e verduras, somados aos compostos que a própria minhoca liberou nesse substrato. Para finalizar, algumas dicas aqui importantes. Evitem alimentos industrializados, pois isso pode prejudicar o crescimento das plantas, né? Também usem luvas na hora que for manusear na terra, para evitar, né, sujar a mão demais, evitar aquela sujeira debaixo das unhas, né? E por conta disso, sempre lavem as mãos, independente se for com ou sem luva, né? Fazendo o uso correto do sabonete, sem desperdício de água, né? Seguindo as orientações aqui de como lavar corretamente a mão para que não haja resíduo nenhum passo a passo, e assim a gente consiga fazer o minhocário e saudável. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato que a gente vai responder vocês. É uma saída boa para nessa quarentena aí, cuidar das plantas, né? Ter uma outra atividade para ocupar a mente, para ocupar o corpo, né? Vamos trabalhar um pouco a paciência, porque demora um pouquinho também, o cuidado, o zelo, para que tudo dê certo, tá bom? Fiquem bem e até mais.